Olá pessoal, o vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre regras de derivação, ok? Nós vimos aí durante as aulas que toda vez que você faz uma derivada de uma função, né, você está calculando basicamente duas coisas, ou seja, você tem duas interpretações quando você fala de derivada. Né? Você tem a primeira interpretação, que é a interpretação geométrica, que diz que a derivada é a inclinação de uma reta tangente a um ponto, a uma determinada curva, não é isso? E você tem também a outra interpretação da derivada como sendo uma taxa de variação instantânea da sua função. Ou seja, você consegue obter variações instantâneas para a sua função em qualquer ponto que você queira, em qualquer instante de tempo que você queira, fazendo a derivação da sua função. Ok? Bom, dito isso, pessoal, nós sabemos que existem vários tipos de função e cada função possui a sua regra de derivação específica. Tá legal? Então, aqui, eu selecionei aqui dois tipos de funções, para mostrar as regras de derivação. E depois nós vamos vendo os outros tipos de funções e as suas respectivas regras. Ok? Então, nós vamos começar aqui com a regra de derivação da função constante. Então, nós temos aqui uma função f de x igual a c, onde c é uma constante. Lembrando que esse c, como ele é constante, pessoal, ele pode ser um número positivo, um número negativo, um número inteiro, um número fracionário, ou seja, qualquer valor numérico que seja constante, ou seja, que não mude de valor independente da variável que você escolha, ou independente do valor que você escolha para a variável x. Tá legal? Então, essa função aqui ela nunca vai mudar de valor, independente do valor que você escolha para a variável x. Tá legal? Então, nós dizemos que essa função é chamada de função constante. O valor de c sempre vai ser o mesmo. Tá legal? Obviamente, quando você for fazer a derivada dessa função, como eu falei agora há pouco, né, você tem a interpretação da derivada como sendo uma taxa de variação instantânea. Se você pega uma função constante e vai realizar a derivada da função constante, como ela não varia, a sua derivada tem que ser igual a zero. Então, nós temos aqui a representação, né, a notação de derivada. Uma das notações de derivada, né, f' de x, é igual à derivada da função constante. Né? Então, lembrando que a linha indica que você está realizando a derivada da sua função. Então, aqui eu vou realizar a derivada da função constante. Obviamente, fazendo a derivada, como ela é uma função constante, ela não vai ter variação, a sua derivação sempre vai ser igual a zero. Ok? Então, como exemplo, nós temos aqui 4 exemplos. Nós temos a função f de x igual a 4. Função constante, né? 4 não muda de valor, sempre a função vai ser igual a 4. Quando você aplicar a regra de derivação, né, f' de x, o resultado vai dar igual a zero. Ok? Outro exemplo, f de x igual a menos 6. Menos 6 também é um valor constante. Independente do valor de x que você possa substituir aqui na função, a função sempre vai ter o mesmo valor de menos 6. Fazendo a derivada, né, f' de x vai ser igual a zero. F de x igual a 4 sobre 7. Um valor aqui fracionário positivo, mas que também é constante. Quando você aplica a regra de derivação, f' de x é igual a zero. Lembrando que, como a função é constante, ela não tem variação, a sua derivada, que você tem como objetivo realizá-la para encontrar uma taxa de variação instantânea, se a função não varia, quando você aplica a derivada, você vai ter como resposta zero. Por último, f de x igual a menos 5 sobre 2. Outro valor constante, negativo, né, e fracionário. Quando você faz a derivada, f' de x, o resultado também é igual a zero, porque esse valor não muda, então a sua taxa de variação instantânea é zero. Ok? Só lembrando, pessoal, que as regras de derivação, né, e a derivada em si, ela surge de um limite, não é isso? O conceito, né, a formulação matemática das derivadas surge de um limite, e você consegue mostrar, através do limite, que a regra de derivação de uma função constante ela dá igual a zero. Ok? Aqui nós não estamos usando o limite para representar a derivada, mas sim apresentando logo as regras de derivação para vocês, que é uma ferramenta mais prática para resolver e calcular as derivadas de qualquer tipo de função. Ok? No próximo exemplo, nós temos aqui a derivada da função potência, pessoal. Então, nós temos aqui representação matemática de uma função potência. Nós temos aqui f de x igual a x elevado a n. Essas funções potências também podem ser chamadas de funções polinomiais, ok? São polinômios, né, que você vai ter sempre uma variável elevada a um determinado valor, tá legal? Então aqui nós temos apenas
um termo, né, f de x igual a x elevado a n. Então, eu posso aplicar a derivada nessa função potência, ok? E se ela tiver mais termos, você vai aplicando as derivadas para os outros termos, usando a mesma regra que eu vou mostrar para esse caso, onde eu tenho apenas um termo. Então, a minha função f de x igual a x elevado a n, a sua variável é o x. Quando você for fazer a derivada dessa função, você vai derivar a função em relação à sua variável, em relação a x, ok? E para fazer a derivação desse tipo de função, nós usamos essa regrinha aqui. F' de x é igual a n multiplicando x elevado a n menos 1. Ou seja, percebam que o que aconteceu da primeira equação para a segunda, depois que você aplicou a regra de derivação, percebam que o n, que era expoente, ele desce, você multiplica o n pelo x elevado a n menos 1. Ou seja, você desce o expoente, repete o x, e você tem que elevar o x a n menos 1, ou seja, reduzir uma unidade no expoente da sua função. Tá legal? Então, digamos que independente do valor que você tenha aqui no expoente, sempre que você aplicar a regra de derivação, esse expoente ele vai descer para frente do x, multiplicando o x, e você precisa reduzir uma unidade desse expoente. Lembrando que esse n ele pode ser um número inteiro, um número positivo, um número negativo, ou também um número fracionário. Tá legal? Então, vamos ver aqui alguns exemplos para mostrar como é a aplicação da regra de derivação da função potência. Primeiro exemplo, f de x igual a x ao cubo. Só comparando, nós temos aqui a variável x e o n é igual a 3. Okay? Aplicando a regra de derivação, nós vamos ter f' de x é igual a 3 vezes x elevado a 3 menos 1. Ok? Ou seja, desceu o expoente 3, multipliquei pelo x, e eu vou reduzir uma unidade no expoente, 3 menos 1. Então, nós temos como resultado 3 vezes x ao quadrado. Ok? Segundo exemplo, f de x igual a x elevado a menos 7. Então, agora o n aqui é igual a menos 7. Aplicando a regra de derivação, f' de x é igual a menos 7, ou seja, desce o expoente, multiplica pelo x, e reduz uma unidade no expoente, menos 7, menos 1. Então, nós temos aqui que o resultado da derivada vai ser igual a menos 7 vezes x elevado a menos 8. Ok? Outro exemplo, f de x igual a x elevado a 3 quartos. Aplicando a regra de derivação, f' de x vai ser igual a 3 quartos, 3 sobre 4, vezes x elevado a 3 sobre 4 menos 1. Novamente, descer o expoente, que era o 3 sobre 4, multipliquei pela variável x, elevado ao expoente, que era 3 quartos, menos 1. Ok? Então, nós temos aí como resultado 3 sobre 4 vezes x elevado a menos 1 quarto. Por fim, f de x igual a x elevado a menos 5 sobre 2. Aplicando a regra de derivação, f' de x vai ser igual, novamente, desce o expoente, menos 5 sobre 2, vezes x elevado a menos 5 sobre 2, menos 1. Então, isso vai nos dar como resposta menos 5 sobre 2, vezes x elevado a menos 7 sobre 2. Ok? Então, pessoal, aqui nós temos, como vocês viram, aqui nós temos as duas regras de derivação, regra da função potência, regra da função constante. Ok? São duas regras bem simples, né? Basta você identificar o tipo de função que você tem e aplicar a regra de derivação adequada para o tipo de função. Só lembrando que a função constante, ela sempre vai aparecer o número vai aparecer sempre sozinho, né, sem a variável multiplicando ele, e sempre que você derivá-lo, a resposta vai dar igual a zero. E no caso da nossa função potência, né, x elevado a qualquer expoente, seja positivo, negativo, inteiro ou fracionário, você aplica a regrinha de derivação, onde você desce o expoente, multiplica pela variável x elevado a n menos 1. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo ajude vocês na resolução das derivadas, e até o próximo vídeo, pessoal.